Muitas vezes a gente até tem consciência, muitas vezes a gente até sabe o que fazer, porque a gente leu, porque a gente fez terapia, porque a gente fez treinamentos. Mas nem sempre a gente sabe o como fazer, né. E é exatamente o processo que eu venho tentando aqui, tanto nas minhas redes sociais, contribuindo com vocês, como no processo de mentoria, como eu faço nas terapias, como eu faço nos treinamentos. Não é só falar o que você tem que fazer, nem o porquê você tem que fazer. Vocês precisam ir atrás do como fazer. E nem todas as pessoas vão estar dispostas a te contar o como, entende? Porque é um processo. E talvez você não esteja disposto a pagar o preço do como, porque é o processo mais trabalhoso, né? Onde você vai precisar da sua cara a tapa para conseguir mudar esses padrões. E aí, eu queria que vocês refletissem aqui comigo outro peso importante, né? Um peso de linguagem muito importante quando a gente fala assim, eu não consigo me desenvolver porque eu preciso cuidar da minha família, né, eu não consigo me desenvolver para cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar da minha família, eu sou obrigada a cuidar da minha família. Esse tipo de linguagem, né, então eu não me desenvolvo porque eu tenho que cuidar da minha família, aí é como se a gente estivesse num vínculo de obrigação com aquelas pessoas, sabe. E quando a gente se sente obrigado a algo, né, quando a gente usa esse fardo, quando a gente coloca esse peso da obrigação, as coisas ficam muito desafiadoras internamente, sabe. É como se a gente ficasse frustrado o tempo todo, é como se a gente ficasse decepcionado o tempo todo, é como se estivesse vivendo uma profunda tristeza. Porque eu entro um pouco naquilo do vitimismo, sabe. Eu não me desenvolvo porque eu tenho que cuidar da minha família. E eu pergunto: "Mas tem uma faca apontada na tua cabeça, criatura? Tem alguém te obrigando, te ameaçando que você não pode se desenvolver? Isso é só um pensamento que te persegue, e você precisa aprender a questionar esse pensamento para se libertar dele, não existe outra forma. Você precisa ficar em paz com as suas escolhas. Se você escolheu não se desenvolver, se você escolheu não trabalhar, se você escolheu dedicar a sua vida para cuidar da sua família, entenda, tá tudo bem. Mas o porquê que isso te frustra, se foi uma escolha sua? Por que que isso te deixa infeliz, se foi uma escolha sua? Então a gente precisa entender o poder da escolha. Todos nós nascemos com o livre-arbítrio, todos nós temos. Quando criança, a gente não exerce o livre-arbítrio, porque a gente não tem nem senso, a gente não tem direção, a gente não tem consciência, né, de exercer o livre-arbítrio. Mas hoje eu estou aqui falando com um adulto, e você tem o direito. A grande questão é o que você faz com esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais são do que as nossas escolhas. Então, se você escolhe cuidar da sua família e não se desenvolver, ok, é uma escolha sua, mas assuma as consequências disso. Faça isso de coração, porque te faz bem, porque você quer. Agora, se você vem criando essa relação de que você não se desenvolve porque você tem que cuidar da sua família, você está vivendo uma vida de obrigação. E aí você acha que seus filhos, eles vão ficar felizes de ter uma mãe frustrada, decepcionada, triste? Uma mulher infeliz? Você acha que seu parceiro quer isso? Se você não está bem com você, como é que as outras pessoas vão ficar, né? Imagina o peso de um filho de saber que a mãe deixou de trabalhar, que a mãe deixou de fazer, a mãe deixou de se cuidar por conta deles. Eles não te pediram isso. Isso é uma coisa que está aqui na sua cabeça e só você pode quebrar, ninguém mais pode quebrar isso para você. Então a gente precisa entender a diferença entre escolha e obrigação. Obrigação é quando, tipo, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, algo vai dar muito ruim. Mas você já tentou fazer diferente? A escolha é: eu escolho cuidar da família e ainda assim me desenvolver. Eu escolho cuidar da minha família e abrir mão do meu desenvolvimento, ok, mas é uma escolha. Só que quando a gente faz escolhas, a consequência de uma escolha é a responsabilidade. Toda escolha tem uma consequência. E a que as pessoas têm medo não é em si tanto da escolha, mas é do impacto que a consequência vai gerar na vida delas. E às vezes tem um preço para se pagar. Então, se eu digo para minha família que a partir de hoje eu vou cuidar mais de mim, qual que é o impacto? Qual a consequência disso? Será que eu vou decepcionar? Será que eu vou frustrar?
né. E aí existe uma diferença muito grande de culpa e autorresponsabilidade. Todas as vezes que eu tenho uma escolha, vão ter consequências e eu sou responsável por essas escolhas e responsável por essas consequências. Tem muitas pessoas que se sentem culpadas, então quando elas abrem um pouquinho a mão de cuidar da família para cuidar mais de si, para cuidar do seu desenvolvimento, do seu crescimento pessoal, muitas dessas pessoas se sentem culpadas. Só que a culpa é um sentimento que nos coloca num buraco onde é muito difícil da gente sair. Porque quando a gente se sente culpado, a gente entra num estágio de sofrimento. A culpa não tem resolução, né? Ela só é o problema. E é um sofrimento sem fim. Então, todas as vezes que a gente alimenta essa culpa, a gente não consegue sair disso. Aí o processo do vitimismo aumenta muito mais. É diferente da autorresponsabilidade, porque eu fiz uma escolha, eu sou responsável pela consequência, nem todas as escolhas são acertadas de fato, mas eu olho para aquilo, para a responsabilidade da minha decisão, aprendo com ela. Às vezes pode até doer, porque tem escolhas que são escolhas difíceis, que num primeiro momento vai doer, mas aí você escolheu. Foi uma escolha sua, né? Você assumiu o risco dessa escolha e dessa consequência. E aí, quando eu aprendo com aquilo que talvez não tenha dado tão certo como eu imaginei, eu assumo o controle de fazer diferente, de fazer novas escolhas, né. Eu sempre falo aqui para vocês, decisões fáceis vão nos levar para uma vida difícil, decisões difíceis vão nos trazer uma vida muito mais leve, né.